Efésios, capítulo 5, versículo 8. Outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como verdadeiros filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Procurai discernir o que é agradável ao Senhor, e não sejais participantes das obras infrutuosas das trevas, antes denunciai-as, pois o que eles fazem é oculto, até o dizê-lo é vergonhoso. Mas tudo o que é condenável é manifesto pela luz, pois é luz tudo o que é manifesto. É por isso que se diz: ó tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. Meus irmãos, hoje é uma noite abençoada, porque hoje Deus reservou essa data para derramar sobre os nossos corações o seu amor. Diga amém. Quem quer receber o amor de Deus? Amém. E a palavra de Deus nessa noite, ela é muito clara para nós e nos chama de luz. Olhe para o seu irmão e diga: você é luz. Interessante que a palavra de Deus nos diz que nós não estávamos nas trevas. A palavra diz que nós éramos trevas e agora somos luz no Senhor. Aconteceu então uma verdadeira transformação do nosso estado de vida, sim ou não? Sim, de trevas passamos a ser luz. Mas quando é que isso aconteceu? Alguém sabe? Eu vou dizer para você: o nosso batismo. Quando nós recebemos o batismo, seja criança, seja adulto, quando você recebeu, você deixou de ser trevas e passou a ser luz. Foi uma verdadeira transformação. O que a teologia nos diz que é uma transformação ontológica, ou seja, é uma transformação do nosso ser. Uma transformação, por exemplo, psicológica é o quê? Uma transformação da mente. Uma transformação comportamental é o quê? Uma transformação das nossas atitudes, do nosso jeito de ser. No entanto, o que a palavra de Deus nos diz é uma transformação do nosso ser. Verdadeiramente éramos trevas e agora somos luzes em Deus. Somos verdadeiramente luzes no Senhor. E é por isso que, a partir do nosso batismo, nós somos convidados a viver como luzes que somos. E qual é o papel na luz? Brilhar. A igreja não estaria iluminada a essa hora se as luzes que aqui estivessem não estivessem acesas. Aqui tudo estaria escuro, na escuridão, nas trevas. Então, como essas luzes que aqui estão, nós precisamos sempre brilhar. E como é que nós permanecemos sempre brilhando? Quando nós estamos em estado de graça. A irmã Saúde está sempre brilhando. Lucas, o que é isso, estado de graça? A igreja diz que nós nascemos com uma graça especial, uma graça santificante. Mas todas as vezes que cometemos um pecado grave, mortal,
essa graça, esse estado que Deus nos concede de graça, é quebrado dentro de nós. E aí a igreja nos ensina que nós passamos de membros vivos da igreja a membros mortos da igreja, quando perdemos essa graça santificante. E aí automaticamente a luz que outrora não acendia, mas pelo nosso batismo a luz começou a acender. Quando nós perdemos essa graça santificante, ou seja, quando nós estamos em pecado mortal, a nossa luz apaga. Por isso, nós somos convidados, e é muito pertinente no tempo que nós estamos vivendo, Quaresma, a viver sempre nesse estado de graça. Nós precisamos lutar para viver sempre nesse estado de graça. Outrora eram trevas, mas agora somos luzes no Senhor. E a luz não tem outro sentido senão a iluminar. É muito interessante, meus irmãos, porque é Deus que coloca simbologias na sua palavra para nos ajudar a entender como nós precisamos viver como cristãos. Então, o que é que a luz faz? Numa escuridão imensa, quando ela se acende, ela faz um grande estrago. Sim ou não? Sim. A luz, por mais pequena que seja, quando nós estamos em casa e falta energia à noite, as portas fechadas, a gente começa a bater os móveis. Os nossos olhos ficam como que sem visão. A gente começa a bater. Não tem uma memória que faça a gente andar pelos corredores sem bater em alguma coisa. Muito embora, quando uma vela, uma simples vela, é acesa nesse ambiente de trevas, quando, por exemplo, falta energia na nossa casa, a gente já consegue ver. Quando coloca mais uma vela, aí acende-se mais o ambiente. Outra vela mais ainda. E assim sucessivamente. É por isso que nós precisamos viver em estado de graça e nós precisamos orar uns com os outros. Aqui no mundo de oração é porque quanto mais luz se junta, mais nós iremos clarear uns aos outros. E o que é que o mundo hoje precisa? Ser iluminado pela palavra de Deus, ser iluminado pelo Espírito Santo. E quem é o cano que leva a graça conforme aos nossos irmãos aí no mundo? Diga eu. Você é esse canal que vai levar fogo e luz aí no mundo. Porque nós não somos mais trevas, nós somos luz no Senhor. E a palavra de Deus diz que, por sermos essas luzes, nós precisamos viver com a coerência na graça. E aqui a palavra de Deus destaca, primeira palavra, para a gente viver e andar como filho da luz: bondade. A palavra de Deus aqui nos diz: andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade. E o que é essa bondade que Paulo nos fala? A bondade de deixar Deus agir na nossa vida. Porque às vezes a gente quer fazer a nossa própria vontade, pensando que nós iremos fazer o bem para nós mesmos. E não é assim. Então a bondade verdadeira que nós temos para nós e para dar para o outro é uma bondade que vem de Deus. A nossa bondade é fraquíssima, é muito limitada, é estragada. Portanto, a bondade que a palavra de Deus hoje nos instiga é que nós sejamos tementes a Deus ao ponto de dizer: Senhor, age completamente na minha vida. Guia, Senhor Jesus, a minha vida. É essa a bondade que eu quero. E é essa a bondade que, como luzes que somos, precisamos viver. Depois, ele diz que também nós precisamos viver a justiça. E qual é essa justiça, meus irmãos? É a justiça dos homens?
é a nossa própria justiça. Olhe, eu acho... Não é a nossa justiça que a palavra de Deus coloca para nós essa noite. Mas é uma justiça que vem de Deus. Como é que Deus agiria nessa situação? Na catequese a gente costuma dizer, né? Quer saber se algo é errado? Pergunta se Jesus faria. Se Jesus fizesse, aí está coerente ao Filho de Deus fazer. Se Jesus não faria, não faça. É errado. Rejeite. Ah, Lucas, mas a Bíblia não diz claramente que fazer isso é pecado. Mas se não vai acrescentar em nada, meu irmão, com a tua vida, não faça. Até se a Bíblia não disser claramente. Então nós precisamos estar atentos à palavra de Deus e viver essa justiça, que é deixar Deus guiar a nossa vida e sempre estar em discernimento. Discernimento, quero discernimento. É um dom do Espírito. E nós não cantávamos agora há pouco: Espírito, vem iluminar a minha mente. Espírito, vem iluminar o meu coração. Espírito, ilumina, incendeia. A gente tem que pedir e viver, meus irmãos. Quando a gente pede, Deus derrama. Mas esses dons que é derramado em nós, inclusive o do discernimento, que é você justamente escolher as escolhas certas, essa é a justiça. Nós precisamos viver verdadeiramente. Não é simplesmente pedir, nós precisamos também assumir essa verdade. Então, nós precisamos viver em bondade, em justiça e em verdade. É as três palavras aqui que hoje Paulo fala para nós: viver toda bondade, viver toda justiça e viver toda verdade. E qual é essa verdade que a palavra de Deus nos fala? A palavra verdade que a palavra nos fala pede hoje que aqui que não normalize as coisas que o mundo aí nos oferece. Porque já aconteceu disso, sim ou não? Sim. Aquilo que antigamente dava pavor de se ouvir, de se ver, de pensar, hoje está começando a ser normalizado. Está começando a ser legalizado. Está começando a ser lei. E nós precisamos, como cristãos que somos, defender essa verdade até o último dia da nossa vida. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é sempre a mesma. Então o que é errado é errado. O que é certo é certo. E o que está no meio é errado. A única verdade é aquela que vem de Deus, da palavra de Deus. E é por isso que nós somos convidados, como luzes nessa noite, a viver essa bondade. E aí Santo Antônio de Padua nos diz aqui uma frase que é muito interessante. Ele diz assim, cessem as palavras e falem as obras. Olha que interessante, né? Porque se você observar, luz não é uma caixa de som. Ou seja, a função dela não é estar gritando, não é amplificar o som, mas é ela mudar o ambiente onde ela chega. Que cessem as palavras e falem as obras. Para vocês saberem que aqui está com uma luz, não precisa nem você olhar para si. Nós sabemos, porque a presença de uma luz em meio à noite é algo que é notável. Do mesmo jeito, nós precisamos viver de forma que onde a gente chegue, ali aconteça uma verdadeira mudança. O Filho de Deus, uma luz, aonde chega, precisa fazer a diferença. Se você, quando chega em um ambiente, continua sendo mais do mesmo, você não está vivendo como verdadeiramente filho da luz. Você precisa fazer a diferença onde quer que você vá. Se ali está um ambiente de briga, você chega, traz a calmaria, traz a paz. Interessante que Paulo não diz assim, pessoal, tentem ser luz. Não. Paulo diz assim, vocês são luzes. Não é tentar ser. Eu posso tentar ser um fotógrafo bom, mas luz, eu já sou uma luz boa.
perfeita, porque é aquela que o batismo me concedeu pela morte de Jesus Cristo na cruz. E qual é a pior desgraça hoje da igreja? A gente viver algo que a gente não é, pessoal. Eu nunca vi uma agonia tão grande da gente querer ser aquilo que não é. Porque o que é que nós somos? Vitoriosos na luz de Cristo. Nós somos o quê? Vencedores com Cristo. Nós somos o quê? Santo, porque Ele é santo, santo, santo. Nós somos o quê? Pessoas boas, pessoas que valem sangue numa cruz. E o que é que nós vivemos? Mendigando. Nós vivemos ali numa turbulência. Nós vivemos ali encaixado no sistema que diz que nós não valemos nada para o mundo. Mas nós precisamos voltar a ser aquilo que nós somos criados para ser, que é filho de Deus. Sempre, em todo momento, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você vá, nós precisamos viver essa condição de sermos luz. E é tão sério isso que até no Evangelho também tem lá, né? Vós sois sal da terra e luz junto. Então olha só, o sal traz sabor e o sal também conserva. Antes, quando não tinha geladeira, né, como é que conservava? Com sal, né? Então o sal tem a função de dar sabor e conservar. Ou seja, dar sabor à nossa vida e à vida daqueles irmãos que chegam ao nosso redor. Lucas, pega e faça a minha vida, olha, Lutícia. Aí você, como luz, vai dar sabor à vida daquela pessoa. Vai conservar aquela pessoa num caminho reto da palavra de Deus. É essa a função do sal. E a função da luz, como hoje nós estamos estudando, é iluminar-se e iluminar o outro. Primeiro se iluminar para você não bater em nada, para você não cair o aviso. E depois ter a função de iluminar os outros. Quantas pessoas aí estão perdidas nesse mundão? Então nós precisamos hoje viver essa verdade. E a palavra de Deus, para concluir, fala aqui no versículo 14, você pode acompanhar também. Pois é luz tudo o que é manifesto. E é por isso que diz: desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: desperta. Balança aí ela e diga: desperta. Chegou a hora, chegou o momento, é agora. Deus vai te desatar agora, meu irmão. Amém? Vamos estar até, vamos viver essa apertada agora com o Espírito Santo de Deus.